Muito bem, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós vamos iniciar um novo trimestre aqui a partir das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nós vamos estudar na classe de adultos as obras da carne e o fruto do Espírito. O subtítulo da lição é Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Então nós queremos convidá-lo ao longo desse trimestre, ao longo das próximas 13 lições, nós iremos estudar vários assuntos, todos eles tematizados a partir dessa relação entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O pastor Fábio já está aqui conosco, nós vamos ler com ele aqui as 13 lições que nós haveremos de estudar nos próximos domingos na Escola Bíblica Dominical. A lição de número 1, as obras da carne e o fruto do Espírito. A lição 2, o propósito do fruto do Espírito. A lição 3, o perigo das obras da carne. Lição 4, alegria, fruto do Espírito. Inveja, hábito da velha natureza. Lição 5, paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Lição 6, paciência, evitando as dissensões. Lição 7, benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Lição 8, a bondade que confere vida. Lição 9, fidelidade, firmes na fé. Lição 10, mansidão, torna o crente apto para evitar pelejas. Lição 11, vivendo de forma moderada. Lição 12, quem ama cumpre plenamente a lei divina. E a lição 13, que será a última, tem por título Uma Vida de Frutificação. E muito bem, então nós vamos começar hoje com a lição de número 1. E o título dessa primeira lição será estudada agora dia 1º, o primeiro dia do ano de 1º de janeiro, o primeiro dia do ano de 2017. O título da lição é o seguinte: As obras da carne e o fruto do Espírito. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências, ou melhor, a concupiscência da carne. E a verdade prática: para vencer as obras da carne, precisamos andar em espírito. Muito bem, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida para dar início ao nosso debate.
Amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. E hoje, muito feliz, porque estamos iniciando o estudo de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, o primeiro trimestre do ano de 2017, com um tema muito importante sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Neste trimestre, teremos a oportunidade de nos aprofundar num assunto, como diz aqui o nosso comentarista, que nunca se esgota, as obras da carne versus o fruto do Espírito. E aproveitando a oportunidade, antes de iniciar o nosso comentário, queremos comunicar e informar para os nossos telespectadores que recentemente, há poucos dias, eu publiquei um livro com esse mesmo tema. O título do livro, você pode ver aí na sua tela, é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, um livro publicado pela editora Reflexão, que você pode adquirir no site da editora ou depois pode adquirir diretamente comigo. Neste livro intitulado As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, eu discorro a respeito de cada uma das obras da carne e cada uma das virtudes do fruto do Espírito listadas no texto de Gálatas, capítulo 5, que é o mesmo assunto que vamos estudar ao longo desses 3 meses. Muito bem, na introdução da nossa lição de hoje, tem uma pergunta muito importante. Como poderemos vencer esse embate entre carne e espírito? Há uma luta, há uma oposição entre a carne e o espírito e diz o nosso comentarista que não é possível vencer a natureza carnal mediante a autoflagelação. Para vencermos as obras da carne, precisamos, em primeiro lugar, deixar-nos dominar pelo Espírito Santo de Deus. É preciso ser cheio do Espírito diariamente. Inclusive, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que neste trimestre, Deus abençoe e ajude a cada um de nós, para que possamos refletir sobre esta temática e, acima de tudo, deixar que o Espírito Santo de Deus oriente a nossa vida, domine a nossa vida, o nosso ser, para que possamos produzir o fruto do Espírito em abundância e, assim, expressarmos o caráter cristão. Isso é muito importante para nós. No tópico 1 da nossa lição, andar na carne versus andar no Espírito, porque aqui no capítulo 5, versículos 16 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele diz assim: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, com base nesses versículos 16 e 17 do capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, nós vemos que há aqui 2 formas da gente viver: andando no Espírito, ou andar seguindo os desejos da carne. Mas aqui a palavra de Deus nos aconselha a andarmos no Espírito, a vivermos no Espírito e não cumprir ou seguir os desejos da carne. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 17, a parte A do versículo 17, que na nossa leitura bíblica em classe, que leva em conta o texto bíblico da versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Essa expressão aqui, quando a gente fala que a carne cobiça, é até compreensível, mas pelo que diz aqui, é como se o Espírito Santo também cobiçasse. E, na verdade, não é uma tradução muito boa para a ideia que está no original. A tradução da Nova Versão Internacional, ela expressa melhor o sentido do texto original grego, quando diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Pensamos e concordamos que esta seria uma tradução mais adequada do texto original. Então, pastor José Roberto, nós vemos pelo que foi posto aqui no capítulo 5, versículo 17, aos Gálatas, que há essa oposição
Por isso que o comentarista coloca no tópico 1, andar no Espírito versus andar na carne. Primeiramente, antes da gente entender essa batalha, esse antagonismo entre a carne e o Espírito, é bom que a gente explique aos nossos leitores o que é que significa carne, o que é que significa espírito, é justamente esse tópico 1 da nossa lição de hoje. Muito bem, pastor Fábio. A pergunta aí no ponto 1.1, o que é a carne? Então é preciso que a gente compreenda inicialmente que esse termo grego, sarx, se repete ao longo de todo o Novo Testamento, é um termo que tem vários significados e que precisa ser compreendido à luz do contexto. Então a palavra carne tanto pode ter um sentido positivo, quanto pode ter um sentido negativo. Então é preciso esclarecer, por exemplo, que Jesus é o verbo que se fez carne. Então, nesse sentido, se fazer carne é ter corpo, se materializar. O próprio apóstolo Paulo declarou na sua segunda epístola aos Coríntios ter um espinho na carne. Então, o apóstolo Paulo, também escrevendo aos crentes de Éfeso, diz que os esposos devem amar a sua esposa como ama a sua própria carne. Então, o termo é o mesmo. Então, essa palavra no grego ela pode ter o sentido de corpo. Então, o corpo é algo positivo, é algo criado por Deus, em que, inclusive, haverá de ressuscitar. Então, é importante que a gente faça esse esclarecimento inicial para evitar qualquer tipo de dualismo. Às vezes acontece por influência do helenismo, do pensamento grego, aquela ideia de pensar que o material, o físico é mal, o corpo é mal. Inclusive os gregos acreditavam isso e Paulo sempre se opôs, defendendo que nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Então é preciso que a gente tenha isso em mente. Agora, no contexto da Epístola aos Gálatas, que a gente aqui está estudando, uma epístola que Paulo enviou a uma comunidade composta de igrejas em várias cidades, dentre elas Icônio, Listra, Derbe, que compunha a região da Galácia. E Paulo, quando escreve essa carta, ele quer refutar um pensamento que está disseminado no contexto daquela igreja. É o pensamento, ora, antinomista, aqueles que acham que não deve ter lei nenhuma, e o pensamento nomista ou dos judaizantes que criam regras demais. E a solução que Paulo apresenta é andar no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, não cumpriremos os desejos desenfreados, né, que em alguma tradução chama de concupiscência, os desejos desenfreados da carne. Então, a carne, nesse sentido teológico, usado por Paulo ao longo dessa epístola, também na epístola de Paulo aos Romanos, é citada no sentido negativo. E carne aqui significa a natureza adâmica, a natureza caída, a natureza pecaminosa, e não deve ser, sob qualquer hipótese, confundida com o nosso corpo. Então, evidentemente, é através do corpo que a natureza caída e pecaminosa dá evasão aos seus desejos desenfreados e à natureza carnal. Então, vamos aprender a respeito desse assunto na aula de hoje e entender o mais importante, que será o ponto 1.2 da nossa lição, que é a outra pergunta: o que é o Espírito? Então, no texto de Gálatas, Paulo coloca como se tivesse kata sarx, kata pneuma, como se fossem duas filas, a fila da carne e a fila do Espírito. Então, o cristão ele tem que tomar uma opção: ou ele entra na fila da carne, e aí se torna carnal mesmo e vai satisfazer os seus desejos e as suas vontades desenfreadas, ou ele se coloca na disposição do Espírito, no domínio do Espírito, e passa a fazer a vontade de Deus. Muito bem, nós estamos concluindo aqui o nosso primeiro bloco, queremos convidá-lo a permanecer conosco e nós voltaremos ainda para desdobrar essa pergunta e responder, afinal, o que é o Espírito. E a glória do Senhor se manifestará.
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu O Salvador. o Salvador. o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo. O Filho unigênito do Pai. O único que pode nos salvar. De nossos pecados e de nossa tristeza. Ele nasceu para... Que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele. O seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você E para mim. E para todos nós, nasceu o Salvador. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando na lição de hoje as obras da carne e o fruto do Espírito, a lição de número 1. Esse também é o tema de todo esse trimestre da Escola Bíblica Dominical. No bloco anterior, começamos aqui a introdução da nossa lição e o pastor José Roberto, ele estava explicando aqui o significado da palavra sarsk no grego, que é traduzida por carne, e ele falou aqui que essa palavra, dependendo do contexto, ela pode significar o corpo humano, o corpo da pessoa, ou pode significar também a natureza carnal e pecaminosa do homem. No contexto aqui de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, ela fala a respeito da natureza adâmica, que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne. Então, essa natureza carnal, pecaminosa, caída, que nós temos, todos nós temos. Não podemos achar que isso é o corpo. Esse termo denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Ela, a carne, a natureza carnal, pecaminosa, é a sede dos apetites carnais. Jesus disse, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa carne aí que é fraca, que tem essa tendência ao pecado e se opõe ao desejo do espírito, refere-se à natureza humana pecadora que todos nós temos, mesmo sendo crentes, ainda temos a carne, somente quando formos glorificados é que seremos livres dessa natureza carnal e pecaminosa. Mas o tópico 1.2 da nossa lição tem a seguinte pergunta: o que é o Espírito? O que é o Espírito? Esta palavra Espírito, no grego, conforme o nosso comentarista coloca aqui, é pneuma. Literalmente significa sopro, vento, respiração e princípio da vida. Observe aqui que, assim como a palavra sarsk, a palavra pneuma também pode ter mais de um significado, e isso vai depender do contexto no qual ela aparece. Então temos que procurar, em cada versículo no qual ela aparece, saber se ela está se referindo, por exemplo, ao vento, ou se está se referindo ao espírito humano, ou se está se referindo ao Espírito Santo, e assim por diante, porque essa palavra tem vários significados. Por exemplo, quando Deus ele criou o homem, ele criou Adão do pó da terra, criou o corpo de Adão de matéria-prima que já existia aqui na terra, mas depois soprou-lhes em suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser um ser vivo, ou passou a ser uma alma vivente. Então aquele sopro que Deus soprou nas narinas de Adão é justamente essa parte imaterial do homem. O espírito é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida. No Evangelho de João,
Também essa palavra espírito é aplicada a Deus. Quando Jesus, lá no diálogo com a mulher samaritana, disse que Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então ele diz que Deus é espírito no sentido de que Deus não tem um corpo material, não é composto ou constituído desta matéria. E uma das pessoas da divindade, uma das pessoas da Trindade é chamada de Espírito Santo. Então é importante que a gente, ao ler a palavra de Deus, tente observar no contexto se a palavra espírito está se referindo ao espírito humano, porque também tem o espírito humano. Inclusive Jesus, quando morreu na cruz, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele está se referindo ao espírito humano, porque Jesus era homem. Então, é importante. As traduções, normalmente, elas tentam nos ajudar a distinguir se, em cada contexto, em cada versículo, se a palavra pneuma se refere ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ou ao Espírito humano. Então, quando faz referência ao Espírito de Deus, vem a palavra Espírito com E maiúsculo. Quando se refere ao espírito humano, a palavra espírito aparece com E minúsculo. Então isso já é uma dica para nos ajudar, o tradutor ou os tradutores da Bíblia para o português já fizeram essa distinção, que já ajuda o leitor a fazer essa separação. Então, o professor José Roberto, observe que nós precisamos saber qual contexto aparece tanto a palavra sarski como a palavra pneuma, para poder a gente entender o que é que a Bíblia está falando. É isso mesmo. E o ponto 1.3 faz essa colocação a respeito dessas opções que o cristão tem entre andar na carne e andar no espírito. E alguém pode até perguntar: pode um cristão ser carnal? Evidentemente que sim. Se você for ler ali os textos iniciais, os versículos iniciais da Epístola de Paulo aos Coríntios, você vai identificar Paulo categorizando alguns crentes da cidade de Corinto como carnais. Então isso quer dizer que algumas pessoas na igreja, na comunidade de fé, ao invés de andarem no Espírito, fazem a opção por andar na carne. E Paulo é enfático na sua Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 8, quando diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É verdade, pastor José Roberto. É interessante, quero chamar a atenção aqui do nosso telespectador para o que diz Romanos, capítulo 8. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele fala um pouco também sobre este assunto, esta oposição entre a carne e o espírito, semelhante ao que ele relata também aqui na Epístola aos Gálatas. Então, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, e vamos ler versículos 1 e 2, e depois do versículo 5 a 8, que você vai ver esta oposição entre a carne e o espírito que acontece na nossa vida. Diz assim o texto sagrado, Romanos 8 e 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. No versículo 5 em diante diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, nós vemos aqui, especialmente nesses versículos 5 a 8, que a pessoa pode ter uma vida ou se inclinando para as coisas da carne ou se inclinando para as coisas do Espírito. Na versão aqui Almeida Revista Atualizada, ele usa aqui a palavra cogita, né? Quem cogita das coisas da carne ou se inclina para as coisas da carne, e em contraste com aqueles que cogitam das coisas do Espírito ou se inclinam para as coisas do Espírito. E isso tem consequências. Essas duas atitudes têm consequências bastante diferenciadas, porque aqueles que se inclinam para a carne têm como final a morte,
e aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito vai colher disto a vida e a paz. E diz o versículo 7 que essa inclinação para a carne é inimizade contra Deus, e os que vivem ou que estão na carne, ou que vivem se inclinando para as coisas da carne, não podem agradar a Deus, e sim aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito. Por isso, pastor Zé Roberto, que Paulo ele é muito claro quando diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que é o nosso primeiro versículo da leitura bíblica em classe: digo, porém, andai em espírito. Então há esse verbo andar no imperativo, recomendando para que nós cristãos andemos no Espírito. Muito bem, vamos fazer um intervalo, voltaremos em seguida para dar continuidade. Muito bem, estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a primeira lição desse trimestre. Estamos falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O ponto 2 da lição trata sobre as obras da carne, o convite ao pecado. Então, o ponto 2.1, a cobiça. A cobiça que é epitomia no grego, é o desejo desenfreado, é o desejo descontrolado. De vez em quando a gente conhece alguém que é uma pessoa que é um poço de desejos, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que tende a fazer aquilo que deseja e a cumprir os seus instintos carnais. E Paulo coloca essa dimensão existencial em oposição, quer dizer, ou a pessoa escolhe viver a partir da carne ou ela escolhe viver a partir do espírito. Então a pessoa que ela é tendenciosa a viver a partir da carne é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que vive em práticas pecaminosas, controlada pela luxúria, pelas paixões. E a Bíblia nos ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus. O ser humano, ele caiu e ao cair, ele se tornou tendencioso ao pecado. Ao invés de fazer a vontade de Deus, a fazer as suas próprias vontades, a cumprir os seus próprios desejos e, diferentemente do que as pessoas costumam pensar, isso não é liberdade, né? Na verdade é uma escravidão, porque Jesus diz que aquele que peca torna-se escravo do pecado. E por isso, de igual modo, ele também diz que
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade que é posta aqui pela palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Gálatas, é uma liberdade espiritual, é a liberdade para depender de Deus, para se deixar guiar pelo Espírito de Deus, a se deixar comandar pelo Espírito de Deus. As pessoas que vivem dominadas pelos seus desejos, elas acabam se tornando cobiçosas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, o texto bíblico diz que ela viu o fruto e desejou aquele fruto, viu que era aprazível, agradável aos olhos. Então, é isso que acontece com as pessoas que se deixam levar por esse tipo de sentimento, de vontade, de volúpia. E o texto do nosso comentarista diz que não permita você e eu que o desejo da carne, da velha natureza, venha a nos dominar. E, evidentemente, pastor Fábio, isso tem a ver com uma disciplina espiritual. Então, as pessoas, você que está nos vendo através da internet ou da TV, saiba você que as pessoas que vivem na prática do pecado, elas não encontram satisfação e nem limites. Quanto mais elas pecam, mais elas querem pecar. Então, quando você vê alguém no estado já deplorável, é porque ela já passou por todos os caminhos que se possa imaginar na prática do pecado. Então, há uma tendência que vai se ampliando, né, cada vez mais, e um poço vai levando a outro poço, um buraco vai levando a outro, e assim até que a pessoa se torna totalmente dependente dos seus desejos. Mais ou menos como acontece, por exemplo, com as pessoas que se tornam dependentes químicas, né? Elas não conseguem encontrar satisfação e querem sempre aumentar a dose. Então é assim que acontece com o pecado e com a pessoa que passa a viver a partir da sua natureza pecaminosa. É verdade, pastor José Roberto. E no tópico 2.2 da nossa lição, meu querido telespectador, diz aqui a oposição da carne. Mais uma vez, você que começou a assistir o nosso programa agora, é bom que a gente esclareça que o significado da palavra carne, aqui no contexto de Gálatas, capítulo 5, no contexto desse trimestre, carne se refere à natureza humana, que é carnal, que é pecaminosa, que é escravizada pelo pecado. Não estamos nos referindo ao corpo. O pecado do ser humano não está no corpo. Não tem nenhum médico capaz de fazer aí um exame e identificar no corpo humano onde é que fica a sede do pecado. É a natureza humana que ela é pecaminosa, inclinada para o pecado, escravizada pelo pecado. Então é isso que Jesus falou em Mateus 26 e 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Logo nos primórdios da humanidade, após Caim matar Abel, Deus falou para Caim algo a respeito disso. No capítulo 4 do livro de Gênesis, no versículo 7, Deus disse assim a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, quando Deus disse a Caim que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, aqui lembra a ideia de uma fera que está de tocaia à espreita para querer nos estragar, para querer nos atacar, mas cabe a nós dominá-la, cabe a nós resisti-la, cabe a nós se opor. E embora a natureza humana pecaminosa residente em cada um de nós, mesmo dentro de nós que já somos crentes, mesmo dentro de nós que já aceitamos a Cristo como Salvador, temos que viver uma vida se inclinando para as coisas do Espírito e não se inclinando para as coisas da carne.
não podemos dar vazão às coisas da carne. Essa natureza humana, carnal, pecaminosa, que existe dentro de nós, é como um carro cujas rodas estão desalinhadas, pastor Zé Roberto. Quando as rodas de um carro elas estão desalinhadas, ela sempre fica puxando para um lado. Às vezes puxa para o lado direito ou puxa para o lado esquerdo, mas quando a gente está no volante, a gente não deve deixar o carro seguir aquela inclinação natural daquele desalinhamento de rodas, de pneus. A gente tem o quê? Que segurar o volante. Temos que segurar o volante e dominar e não se deixar levar por aquela inclinação, senão o nosso carro vai sair da pista e vai acontecer um acidente. Da mesma forma somos nós. Temos dentro de nós essa natureza humana inclinada ao pecado, que sempre puxa para o lado do pecado, mas nós, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, vamos dominar. Então nós precisamos ter cuidado, pois a oposição da carne contra o Espírito é algo contínuo. Essa oposição somente será vencida se procurarmos viver cheios do Espírito Santo. E é bem notório que o crente, para nós, só existem duas maneiras, pelas quais podemos viver. Ou viver na carne ou viver no Espírito. Ou andar na carne ou andar no Espírito. Ou se inclinar para as coisas da carne ou se inclinar para as coisas do Espírito. Ou você serve a Deus e permite que Ele domine a sua natureza adâmica, ou vive na prática das obras da carne. O que você escolhe? É a pergunta feita aqui pelo nosso comentarista. Então, não tem como a gente estar ao mesmo tempo se inclinando para as coisas da carne e se inclinando para as coisas do Espírito. É verdade, pastor Zé Roberto, que isso é uma batalha diária, somos falhos, somos fracos, tem dia que a gente não vigia, se inclina mais para as coisas da carne, mas temos que lutar constantemente para vencer. É isso mesmo, pastor Fábio. Eu lembro de um jovem que perguntou ao seu pastor: pastor, eu sinto como se tivesse duas forças antagônicas lutando dentro de mim. Qual é que vai vencer? E o pastor, com muita sabedoria, respondeu: olha, meu filho, vai vencer aquela que você mais alimentar. Então é fato, se você vir aí dois lutadores, como tem aí nas lutas, duas feras lutando entre si, vencerá aquela que for mais forte. Então, se você andar no Espírito, alimentar o Espírito, certamente o Espírito será fortalecido e você vencerá a natureza pecaminosa. Continue conosco, voltaremos em seguida. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você.
bem, voltando, Escola Bíblica Dominical em Debate, ponto 3 da lição, fruto do Espírito, um chamado para a santidade. Eu costumo dizer, pastor Fábio, que aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nós temos o código de ética do cristão, o caminho para a santidade. Algumas pessoas se perguntam, o que é que eu devo fazer para ser santo? Alguns pensam que ser santo é você cumprir um conjunto de rituais religiosos, é você deixar de praticar algumas coisas que você não praticava há algum tempo atrás. No entanto, nós vemos aqui, na orientação de Paulo aos crentes da Galácia e a nós também, que o caminho para a santidade é andar no Espírito. E o ponto 3.1 da lição pergunta, o que é o fruto do Espírito? O esclarecimento inicial é que não são os frutos do Espírito. Gálatas 5:22 elenca uma série de virtudes cristãs, de características cristãs, e que esses vários gomos, ou esses vários elementos, ou essas várias virtudes, elas compõem um fruto, mais ou menos como uma laranja tem vários gomos, né? Então, o fruto do Espírito são hábitos, eu prefiro dizer que são virtudes, né? São práticas, são disciplinas espirituais que nós observamos e que o Espírito Santo produz em nós para que façamos aquilo que agrada a Deus. Então eu quero só ressaltar aqui que a santidade não é algo que você obtém sozinho. Uma outra ilustração que eu gosto de utilizar é uma história de uma senhora que tinha um cachorrinho que vivia correndo atrás dos vizinhos e às vezes queria mordê-los, até que alguém deu a ideia para aquela senhora que ela fizesse uma focinheira. Focinheira é uma espécie de cobertura que se coloca sobre o focinho, né, que a gente usa aqui na nossa região, para que aquele cachorro não viesse mais a morder a vizinhança. E eu digo para vocês que funcionou. O cachorro não deixou de morder a vizinhança. Por outro lado, também não deixou de correr atrás. Então, o fruto do Espírito não é uma produção meramente humana. E até acontece o inverso. Tem pessoas que às vezes colocam uma série de regras e imposições, como faziam os judaizantes lá da Galácia, e ao invés disso produzir santidade, acabava, pastor Fábio, produzindo um efeito contrário, um desejo que não podia se controlar. Então, o fruto do Espírito é uma virtude que é produzida em nós e conosco. É verdade. E o fruto do Espírito, ele evidencia a obra que Jesus realizou e está realizando diariamente na nossa vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora nós somos novas criaturas em Cristo, nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que somos coparticipantes da natureza divina. Então Deus, ele começa a trabalhar dentro do nosso ser, e o resultado de tudo isso, desse trabalhar de Deus na nossa vida, é a produção do fruto do Espírito. Começa já no início, conforme João Batista falou lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, ele falou lá para os judeus que eram opositores dele, disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então já começa lá no início com o arrependimento, com a verdadeira fé, verdadeiro arrependimento, que gera a conversão do pecador. Uma vez convertido, ele é justificado, ele é regenerado, ele é nascido de novo, e como nova criatura em Cristo Jesus, agora ele vai andar no Espírito e viver no Espírito, fazendo a vontade de Deus, e vai, como consequência natural de uma vida andando no Espírito e vivendo no Espírito, ele vai evidenciar na sua vida as virtudes cristãs, as virtudes do fruto do Espírito. E Jesus falou, quando estava orientando os discípulos a respeito de se identificar os falsos profetas, Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. É pelo fruto que a gente reconhece, e não pelos dons, é pelo fruto. E disse Jesus que uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore mau produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir
frutos maus e nem uma árvore má produzir frutos bons. Então, se a árvore é boa, consequentemente o fruto será bom. Então, se realmente eu e você tivemos um encontro genuíno com Cristo, fomos regenerados, nascidos de novo e vivemos na presença de Deus, andando no Espírito e vivendo no Espírito, a consequência natural de tudo isso é a produção do fruto do Espírito. A consequência natural é a gente evidenciar na nossa vida o testemunho cristão que identifica que nós realmente vivemos uma vida em comunhão com Deus e vivemos em santidade. Jesus falou em Mateus capítulo 5 que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então, isso vai ser um processo natural. Não é que você vai por dentro ser uma coisa e por fora vai ser outra. Não é que por fora você vai colocar uma capa de crente para mostrar que é crente e por dentro não tem nada de crente. Você não vai ser um sepulcro caiado. Jesus, inclusive, condenou essa atitude de sepulcro caiado dos escribas e fariseus. Mas se realmente você aceitou a Cristo como Salvador e vive e anda no Espírito, você vai naturalmente, como uma consequência natural, evidenciar o fruto do Espírito. Pastor José Roberto, o tópico 3.3 da nossa lição, a santidade que o Espírito Santo gera em nós. O que quer dizer essa história de santificação posicional, progressiva e final? Muito bem, então destacamos, pastor Fábio, inicialmente que essa é uma santidade que ela é produzida a partir do interior, é o nosso espírito em consonância com o Espírito de Deus, de tal modo que o Espírito produz em nós essa santidade. Como o pastor Fábio muito bem disse, não é algo forçado, não é algo meramente exterior. E essa santidade, ela é uma santidade posicional, porque a partir do momento que nós tomamos a nossa decisão por Cristo e passamos a andar com Ele, então nós somos chamados e declarados santos. Paulo, em suas epístolas, ele costumava se dirigir aos crentes daquelas comunidades, daquelas igrejas, como santos. Então, Paulo já os reconheciam como santos. Posicionalmente, eles já eram santos. Ao mesmo tempo que eles já eram santos e que nós já somos santos, nós também precisamos andar em santificação. Precisamos buscar a santificação. É uma santificação que os teólogos, os estudiosos denominam de santificação progressiva. É aquela que nós estamos seguindo, ela está em curso. Então, ela ainda não se completou e vai se completar quando? Na santificação final, quando acontecer a glorificação do corpo, aquilo que Paulo diz, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. A morte será tragada na vitória. Então, a santificação posicional é o fato de que todos nós somos declarados por Deus santos. A progressiva é o fato de que, ao mesmo tempo em que somos santos, também devemos andar em santificação na medida em que cultivamos o fruto do Espírito e o Espírito Santo produz santificação em nós e, por fim, quando houver a glorificação do corpo, pastor Fábio. É verdade. Vivemos em um processo de santificação. Essa santificação progressiva é um processo e, para finalizar o estudo da nossa lição de hoje, é importante que a gente entenda que seremos vencedores neste processo de santificação progressiva à medida que deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Que possamos viver uma vida inclinada para as coisas do Espírito, para que o Espírito Santo fortaleça o nosso espírito e nos ajude a vencermos a batalha contra a natureza carnal e pecaminosa. Muito bem, queremos dizer a você que o debate continua lá na sua congregação, na Escola Bíblica Dominical. Não deixe de pegar a sua revista, de se matricular, aproveite que o ano está apenas começando e o trimestre também. Prazer estar com você, Jesus te abençoe e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Obrigado, a paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito bem, paz do Senhor, muito bom.